Nós temos a honra de receber de São Paulo o Dr. Cristiano Souza, a doutora Maria Isabel. Eles vão falar um pouquinho para a gente de mediação e conflitos em condomínio. E aí vou deixar a apresentação para que eles façam. Só peço que usem o microfone, tá bom? Então vamos aplaudir. Falo sentado ou falo em pé? Como que vocês querem? Eu falei de pé. Porque Você falou de pé porque... Sentado eu falo menos. Mas fica à vontade, professor. Eu falo de todo jeito. Como que vocês preferem? Dá para enxergar? Dá. Eu vou falar sentado. Quer Vamos lá. ajustar o microfone dele, alguma coisa? Ou não, só pode dar uma força? Pronto. Meu nome é Cristiano Souza. Há 25 anos a gente atua na área condominial. Atuamos na área de consultoria, principalmente para condomínios administradoras. Mas sou advogado. Também sou mediador. E tanto num campo como no outro, na questão de condomínios, nós arriscamos dar aula e aprender com os síndicos e administradores que estão sempre nos assistindo. A professora Maria Isabel é corretora de imóveis, mas também é avaliadora, perita avaliadora imobiliária e especialista na questão de comunicação, com pós-graduação nessa área também a respeito de comunicação, atuando também mediadora judicial como nós. O que acontece hoje com as questões de condomínio? Fácil de a gente lidar com condomínio ou falar a respeito de condomínio, porque é só olhar para a janela e nós vamos ver um espigão acima nascendo e outro vindo logo atrás. No entanto, viver em condomínio é diferente. Administrar, então, um condomínio com maior precaução ainda e maiores diferenças. Porque nós sabemos que não é um padrão. Não existe um padrão e nem deve existir um padrão. Nós vínhamos debatendo a respeito disso dentro do carro. E o porquê que não tem um padrão? Porque nós estamos trabalhando, nós estamos atuando com pessoas, com comportamento humano. E comportamento não é padronizado. Cada grupo de pessoas que ali estão, cada grupo de pessoas que tem os mesmos interesses, eles têm uma visão diferenciada de que é o como viver, o que é prioridade. Agora, quando isso acontece com várias pessoas ao mesmo tempo, que não são muitas vezes da mesma família, mas têm interesses comuns apenas patrimoniais, financeiros, você pode gerar, nesse embate de ideias, alguns conflitos. Que nem sempre, quando a gente fala de conflitos, nós estamos falando em questões negativas. Para resolver esses problemas, até um certo momento, nós tínhamos só o Poder Judiciário. No Brasil, nós tínhamos essa visão sempre de vai procurar seus direitos. E o vai procurar seu direito por uma única razão. Vai porque você vai demorar, vai cansar. Né? O Tribunal de Justiça, como aqui em São Paulo, como todo o Brasil, ele já não aguenta mais nós termos todos os tipos de problemas, de focinheira de cachorro a problema estrutural em coluna, ser decidido por um Poder Judiciário. Surge, então, algumas ideias, como já existia no passado, mas surge de forma institucionalizada, ideias de resolução de conflitos diferenciadas, que aplicadas para condomínio dá muito certo e é isso que eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que nós temos que pensar quando a gente fala a respeito de condomínios é alguns conceitos básicos. Eu coloco a foto do universo como sendo o início dessa ideia básica do que seria condomínio. Mas por que o universo, Cristiano? Será que a gente consegue ver um condomínio dentro do universo? E para a gente ter uma ideia, nós às vezes temos um paradigma de pensamento de que condomínio é só aquilo que a gente vê, que tem apartamento e que é um espigão. Mas nós temos vários tipos de condomínio, condomínios de casa, de logística, condomínios clubes, condomínios de golfe, né, com campos de golfe, condomínios só de terrenos e assim por diante.
Eu vou me mexer o tempo todo, isso daqui não vai acontecer, você vai tentar. E eu me mexendo, mas vamos lá. E o universo poderia ser uma primeira ideia sobre condomínios? Com absoluta certeza. O filme Star Trek mostra isso. E ele mostra isso quando a gente pensa que o espaço sideral é onde todos podem se mexer e todos podem brigar e todos podem ali fazer o que bem entender. E até com um certo limite que a federação dá. E os planetas? Estes não. Estes têm a diretriz número 1, que a gente não pode influenciar a cultura dos planetas. Essa é a base do filme Star Trek. Se a gente for trazer isso para condomínios, nós temos as áreas comuns, onde várias pessoas vão poder atuar, utilizar. Conceitos imobiliários estendem isso como sendo uma extensão da sua área privativa. Ou seja, a área comum, a área de todos. Com regras normais, eu posso utilizar desde que eu não impeça outro de utilizar. No meu espaço condominial privativo, aí não. Aí eu não vou compartilhar com ninguém. É meu. Mas é um meu não absoluto. É um meu relativo. Eu tenho que deixar alguém entrar se de repente eu estiver falando numa rede de distribuição de água, aquela velha frase de coluna, né? A coluna, se rachar, se quebrar, se vazar, eu tenho que deixar entrar para trocar. Porque a coluna é uma área comum, ela passa dentro da minha área privativa. E eu devo também fazer ou ter o que eu quiser dentro da minha área privativa, desde que não atrapalhe os meus 3 S's, o sossego, a salubridade, a segurança e os bons costumes. Então essas são noções muito semelhantes. Se eu estiver pensando dentro de uma casa, de uma simples casa, eu não moro em condomínio, mas você mora numa casa? Moro, mas mora com mais alguém? Moro. Então você mora em condomínio. Quando nós falamos em condomínio, nós podemos falar desde o gemilar, onde dividem o mesmo espaço, se alimentam de formas individuais, mas utilizam o mesmo espaço. E se eu estiver falando de uma casa, ainda que não dentro de um condomínio, quem tem filho, por WhatsApp, conversa com o filho e fala, venha almoçar. E ele está onde? Dentro do quarto. O quarto para ele é uma área privativa, sai do quarto e vem almoçar numa área coletiva, se assim ele conseguir largar o computador ou o simples celular. E ele vem almoçar na área coletiva. É noção da onde que eu tirei isso? De condomínio. Viver em condomínio é muito mais simples do que nós pensamos, é muito mais tranquilo viver em condomínio do que nós achamos. Nós, às vezes, criamos várias regras e vários empecilhos para que aquela vida se torne simples. Queremos o silêncio absoluto, muitas vezes. Quando não temos nem na rua, nem morando numa casa, eu tenho o silêncio absoluto. Mas dentro do condomínio, não, eu tenho que ter esse silêncio absoluto. Por que eu tenho sempre essa visão dentro do condomínio? Esta visão de silêncio absoluto, porque eu penso em proteção individual. Só que condomínio não é a tua proteção, ele é a proteção do teu patrimônio. Todos em volta de um condomínio têm uma visão patrimonial. Quando eu falo dentro de um condomínio, eu falo muito mais próximo de uma sociedade do que de uma empresa. Quando eu sou síndico, eu sou muito mais um prefeito do que um empresário. Posso ter ideias empreendedoras. Posso ter ideias inovadoras. Mas sempre buscando o bem-estar da coletividade e a valorização de um patrimônio. Algo que está muito semelhante, prestando contas, inclusive, isso está muito mais semelhante a um gestor público do que a um gestor de empresa. Eu sou escolhido por uma população, represento esta população, atuo com políticas dentro dessa população, crio políticas públicas para esta população, verifico as questões de vigilância sanitária,
verifico as questões de segurança, verifico as questões do dia a dia destas pessoas e o principal, administro, gerencio, coordeno as resoluções de conflitos dentro daquela coletividade. Porque se eu não fizer isso, vira uma bomba. Todos vivendo no mesmo espaço, em momentos fechados por um muro, vira uma bomba. Eu tenho que lembrar que quando eu penso numa cidade, seja ela qualquer, existe condomínio em todo lugar. Essa imagem eu gosto sempre de mostrar, porque ela traz uma coisa muito interessante. Apesar de eu ter condomínios em todo lado, na cidade de São Paulo, por exemplo, eu sempre tenho lugar para mais um, né? E o condomínio é assim. Quando eu penso no setor condominial, quando eu penso no setor imobiliário, eu penso isso. Mas toda vez que eu penso nesse espigão que nasce, eu penso em pessoas que vão ali conviver. Pessoas que vão habitar, seja para trabalho, seja para moradia. Ah, mas para trabalho eu uso muito menos. Mas você usa acordado. Para moradia você usa 12 horas dormindo, pelo menos. Pode ser que menos, mas é sempre dormindo. Se você contar o tempo que você passa na sua casa e o tempo que você passa dentro de um condomínio de trabalho, muitas vezes o condomínio de trabalho você está gastando muito mais tempo, tendo convivências com outras pessoas ali. É necessário pensar nisso desde a origem, desde quando o arquiteto pensa que lá vai haver um condomínio. Estes são fatores que influenciam, inclusive, o nosso gerenciamento de conflitos. Se eu pensar nas questões outras de mercado imobiliário, ou seja, dos imóveis menores que vêm nascendo dentro das cidades, imóveis, cheguei a ver imóvel em São Paulo de 17 metros quadrados, 25 metros quadrados. Eu estou falando de uma população que realmente não vai caber mais do que 2 pessoas e com muito custo, desde que não seja do meu tamanho, dentro daqueles 17 metros quadrados. Mas eu estou falando de uma população rotativa, que entra e sai. Porque em 17 metros quadrados a pessoa não consegue passar um final de semana sem sair. Vai ser difícil. Ou se for, tem um perfil diferenciado. Hoje, num apartamento maior, você consegue passar um final de semana sem sair. Isso quer dizer o que para mim e para vocês? Quer dizer que eu tenho que, nesse conceito, inovar também na minha administração. Prestar mais atenção àquela coletividade. Aos interesses dessa coletividade, que podem ou não utilizar aquela minha área comum, que foi projetada também para que eles utilizassem os 17, mais aquela área comum. Isso faz parte da minha visão como gestor. Gerir também as questões de conflito e até mesmo prevenindo que esses conflitos ocorram, muitas das vezes. Por quê? Porque todos, inclusive eu, gestor, e todos os colaboradores que atuam dentro de condomínio, e quando nós falamos em colaboradores que atuam dentro de condomínio, nós falamos em prestadores de serviço que atuamos dentro de condomínio, tem uma visão diferenciada de serviço porque prevê que lá moram outras pessoas. Ele não está prestando serviço para ele está prestando serviço para uma coletividade. Quando nós falamos conflitos que atuam dentro de um condomínio, no âmbito condominial, não são só conflitos de vizinhança. Nós temos aí conflitos de todos os fatores, com N atores envolvidos, até visitantes. Prestadores de serviço são um deles. Então, a capacidade deles trabalharem com condomínio também é necessária. Por isso que nós temos administradoras ou consultorias em condomínio de forma diferente, que sabem lidar com aquela população. Algumas, inclusive, tão exclusivas que só atuam com um certo setor na área condominial. Não pega qualquer condomínio. Tem umas que só pegam CDHU, outras que só pegam nível 3A. Por quê? Porque é uma especialidade. E assim outros fatores, outros setores. Todos, no entanto, estão unidos para quê? Para que não dê problema para quem mora lá. E não tendo problema aquele condomínio,
não tendo conflitos aquele condomínio, o valor agregado daquele imóvel é acrescido. Quantas vezes nós não temos condomínios com apelidos? Oh, aquele lá é o condomínio treme-treme. Opa, aquele não entra não. Aquilo lá é uma bagunça. É a imagem daquela coletividade, não só do gestor, mas também daquela coletividade. Qualquer condomínio que seja, necessita de um maestro, necessita de um síndico. Este síndico pode ser externo, pode ser um síndico orgânico, interno, mas é um síndico. Não tem diferença nenhuma. A legislação não faz diferença entre eles. Fala apenas que há possibilidade, cabendo à convenção definir se pode ou não pode. O síndico externo, o profissional, e o síndico orgânico, o morador. Não há diferenças. Ambos têm o mesmo perfil e a mesma preocupação quando lida com conflitos. Primeira preocupação, não causar mais. Não apagar fogo com querosene. Vai aí a primeira dica. Esqueçam abaixo-assinado. Carta de resposta abaixo-assinado, então, pior. Né? Tem um síndico no meu escritório que ele recebeu um abaixo-assinado e deu a resposta debaixo da porta para todo mundo. Eu falei, você simplesmente apagou o fogo com querosene. A outra assembleia que ele tentou acalmar todo mundo, não teve assembleia. Teve que quebrar pau. Então, a preocupação do futuro também faz parte da gestão condominial. Quando a gente fala em resoluções de conflitos, nós falamos em vários tipos de resoluções de conflitos. A primeira que chega é a negociação. Ah, Cristiano, por que a negociação? Porque é aquela direta. É aquela que eu faço com o funcionário, com a empresa, com o gestor. É aquela que eu faço com o devedor, muitas vezes, com o vizinho que está colocando o ar-condicionado com o pinga-pinga para fora. Eu negocio com ele para colocar o pinga-pinga para dentro do apartamento dele. Eu estou negociando, eu estou tentando solucionar o problema. A outra forma de resolução de conflitos é a mediação, a conciliação, aonde nada mais é do que também uma negociação, só que assistida por um terceiro que vai facilitar isto ocorrer. Ele não vai decidir por você e nem negociar por você. Ele vai facilitar isto para você. Tem segurança jurídica? Todas essas que eu vou falar têm segurança jurídica. Ouvidoria. Jundiaí tem condomínios grandes. Campinas também tem condomínios de várias torres. Muitas vezes, condomínios com muitas torres têm muitos problemas que podem ser resolvidos de forma simples, preventivamente. Esses condomínios grandes geralmente têm administração própria, interna, ou pelo menos um setor interno. Existem vários casos com êxito de condomínios grandes nesse sentido, que colocam à disposição daquela coletividade grupos de pessoas para servirem de ouvidoria. Aonde vai escutar aquele problema, correr antes de chegar no síndico e tentar resolver. Um cactus que foi plantado de repente dentro de uma área de playground, todos os exemplos que eu dou são exemplos verdadeiros que já passei. Um cactus que foi colocado na área de playground. Uma simples não limpeza da piscina depois de um acidente que ocorreu. Uma lajota, um ladrilho, um azulejo quebrado dentro de uma piscina e que não foi visto. Questões simples, às vezes, que podem ser solucionados se comunicado. O que isso indica? Indica que a coletividade... E é interessante que nós tivemos um evento esta semana, o Painel Rosa Condominial, onde nós tivemos 4 mulheres falando a respeito de condomínios de várias áreas. Uma delas foi tecnologia, né? Uma delas foi tecnologia. Nos meios condominiais e imobiliários.
Quanto mais se fala em tecnologia, por incrível que pareça, e eu que sempre achei que tecnologia fosse afastar as pessoas, nós vemos cada vez mais que a tecnologia poderá trazer as pessoas de novo numa outra forma de comunicação, mas tendo interação, buscando o principal, que é viver bem, dialogando, se comunicando, seja por qual instrumento for. Avaliação neutra em questões de obras. Quando eu vou fazer alguma obra dentro de um condomínio, eu coloco dentro do contrato a possibilidade de, deu um problema, eu chamo um técnico para fazer uma avaliação neutra e a resolução daquele técnico, a solução, a conclusão dele, valerá para as duas partes do contrato. Cristiano, mas você está falando em coisas absurdas, coisas... Não, eu estou falando de coisas verdadeiras, que ocorrem. E o porquê ocorrem? Porque nenhuma empresa gosta de ter seu nome dentro do ESAGE, do Tribunal de Justiça. Nenhuma empresa gosta de ter o seu nome dentro do PROCON. Nenhuma empresa gosta de ter o seu nome no Reclame Aqui. O condomínio, quando contrata alguém, é consumidor e pode fazer todas as reclamações possíveis. E o prestador de serviço? Eu acabei de falar que ele é especializado em condomínio, então o mercado dele é aquele. Se ele se der mal no teu condomínio, o dele não vai me contratar. E toda vez que eu falo de resoluções de conflitos fora da porta do Poder Judiciário, eu falo que a solução fomos nós que criamos, só nós sabemos, e só a nós vai interessar a mais ninguém. Então, a possibilidade de eu pensar hoje em incluir outras formas de resolução, como o caso de uma avaliação neta, vou construir uma churrasqueira. Deu um problema, boto no contrato ali, previamente, a possibilidade de chamar um perito. Posso até indicar o perito. Já de caso, de pronto. Então, olha só, eu estou casando com alguém, eu estou namorando e casando com alguém, já falando quem é o advogado que vai fazer o divórcio. Olha que maravilha. É sinal que não vai ter o divórcio. Porque o advogado pode ser caro. Naquele caso. Então eu vou fazer de tudo para que não ocorra isso. Uma outra forma são, aí em casos mais elevados, a adjudicação, que nada mais é do que uma justiça mais rápida, ou seja, é como se fosse uma mini arbitragem, eu consigo solucionar isso de forma rápida. Opa, volta lá. O design de solução de disputa, DSD, em casos onde eu tenho... isso já aconteceu comigo num condomínio de casas, de 400 casas, onde nesse condomínio de 400 casas houve um problema de solapamento de terreno e o vizinho era um parque municipalizado, um parque estadual municipalizado, onde nós tínhamos que fazer a obra pelo parque, derrubar árvores. Então foi trabalhado, esse solapamento deu problema em 10 casas, nas estruturas dessas 10 casas, era um condomínio de casas. Essas 10 casas aceitaram fazer por um design de solução de disputa, ou seja, por uma mediação, uma solução. E todos juntos, inclusive municipalidade, Ministério Público, etc., estavam engajados em solucionar um problema. Qual a vantagem disso? A vantagem disso foi muito boa. Durante todos os meses que foram feitas essas obras e esse acompanhamento, ninguém na cidade soube que aquele condomínio tinha um problema de solapamento. Porque se eu tivesse isto divulgado no Tribunal de Justiça ou divulgado entre as imobiliárias daquela região, ninguém vendia, e demorou quase 2 anos para solucionar toda a questão, ninguém venderia uma casa naquele condomínio de 400 casas. Porque ficariam com receio da indenizatória. Então, tem suas vantagens. Basta a gente saber e conhecer e procurar profissionais que conheçam outras formas de resolver conflitos. Uma outra forma que nós temos é a arbitragem.
É possível arbitragem dentro do condomínio? É possível, claro que é possível. Ah, mas como obrigatória? Não estou falando como obrigatória. Como obrigatória, eu teria que mudar a convenção e colocar aquilo como uma forma de resolução de conflitos, mesmo assim, entre vizinhos. Mas é possível eu usar a arbitragem em contratos. Vou fazer um contrato com uma prestadora de serviço, uma terceirizada, e falo que, no caso do nosso divórcio, eu vou usar um tribunal arbitral. Uma câmara arbitral, na verdade. Tribunal não, né? Uma câmara arbitral. E não o Poder Judiciário. Validade igual, idêntica. Para solucionar o quê? Problemas contratuais nossos. O Poder Judiciário também é uma forma de resolver conflitos. Eu levo qualquer coisa para o Poder Judiciário também. No Brasil, eu não preciso passar por nenhuma fase prévia. Eu posso levar direto ao Poder Judiciário. Porém, se eu passar por alguma dessas fases prévias, eu sei que o tempo é menor. Até mesmo da arbitragem. O tempo é menor. Do que, de repente, no Poder Judiciário, demorar quase de 8 a 10 anos a solução de um problema, ou simples cobrança de condomínio para expropriação de um imóvel, levar de 6 a 8 anos. E quem fala isso? É o Cristiano? Não. É o CNJ. O CNJ é que fala isso através de um manualzinho chamado Justiça em Números. É um relatório anual que sai sobre os números do Poder Judiciário Nacional. Mas o que são os conflitos? Até aqui eu falei conceitos gerais para condomínio. Mas vamos trabalhar agora os conflitos dentro destes condomínios. Quando eu falo em conflitos dentro do condomínio, Sun Tzu, há 600 a.C., 211 a.C., já falava que o conflito é uma dualidade, depende de quem vê. Se eu pegar um copo com água, enchê-lo até a metade, eu posso falar que aquele copo está quase cheio ou quase vazio. O conflito, dependendo de como eu vou olhar para ele. Ele pode ser a luz, mas ele pode ser a sombra. Ele pode ser extremamente construtivo, mas ele pode ser destrutivo. Imaginem numa assembleia, aquela pessoa que é já conhecida de todo mundo, porque é aquele primeiro morador que sabe de tudo dentro do condomínio. Eu chamo ele de senhor pastinha. Ele desce com a pastinha dele. Todo mundo já teve um desse. E quando ele desce com a pastinha dele, ele vira, ele levanta a mão e todo mundo já olha. E ele vira e começa a conversar, a falar o problema que ele vai trazer à assembleia. Ele fala, olha, sabe, eu estava num dia desses, às 4h30 da manhã, na frente do prédio, e todo mundo olha e fala, peraí, 4h30 da manhã, o que o senhor estava fazendo com 70 anos na frente do prédio às 4h30 da manhã? Não, mas eu fiquei de 3 a 5 minutos para entrar no prédio.